E aí, galera, tudo bem? Gente, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho a respeito de uma mensagem que Deus tem falado bastante comigo nos últimos anos, desde que nós fundamos a Ohana. Jesus sempre fala muito comigo sobre santidade e escravidão e nosso lugar no plano de Deus, não só como filhos, não só como servos, mas viver uma vida santa e sendo escravos de Jesus e do seu plano, né? A igreja, né, passou por um lugar, tem passado por um lugar, vivido uma onda onde a paternidade ela já virou algo superficial e viver em família virou algo superficial e você ter Deus como pai é algo tipo assim, nada a ver, que você pode fazer o que você quiser porque Deus te ama e Deus te perdoa e Ele é seu pai e Ele tá com você e tá tudo bem, entendeu? O preço do pecado ele não existe, porque Deus ele tá com você. Agora nós temos o famoso café com Deus Pai, né, onde você toma ele e você continua lá, você fica naquele devocional raso e você permanece lá. E muitas pessoas não querem trocar uma vida de pecado por uma vida santa, por uma vida sendo escravos do evangelho. E esse é um chamado, né, que Jesus tem feito à igreja verdadeira de voltar a um lugar de santidade, de voltar a um lugar onde a igreja primitiva tinha, onde não tinha imoralidade sexual, onde não tinha pecado de fofoca, lascívia, todas essas coisas, porque eles estavam focados em viver uma vida santa, em serem escravos do evangelho. Então eles não tinham tempo, essa é a verdade, para pecar, eles não queriam pecar porque eles priorizavam viver uma vida santa. E as escrituras são cheias de passagem sobre você ser santo como Deus é. Só que a verdade é que a nossa geração ela caiu num lugar onde é impossível ser santo como Deus é. Santo somente Deus. Espiritual somente Jesus. Jesus venceu todas as coisas, venceu as tentações e tal, porque ele não era só 100% homem, ele também era 100% Deus. Então, a gente caiu num lugar onde a gente não quer mais viver com o caráter de Deus, o caráter de Cristo, ser como Jesus é, porque a gente coloca no lugar de, eu sou ser humano, eu erro mesmo, eu peco mesmo, e tá tudo bem viver dessa forma. Sim, nós somos seres humanos, sim, nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, e dia após dia Deus derrama graça sobre nós. Só que como diz Paulo, não é por isso que nós vamos viver pecando e assim desenfreadamente, sendo que nós sabemos que esse não é o modelo de Cristo, esse não é o verdadeiro modelo do Evangelho. E lá em Salmos, o salmista fala que só aqueles que vão poder subir o Monte Santo do Senhor e ver a Deus são os que têm mãos puras e corações limpos. Então, são aqueles que têm corações puros e mãos limpas. Então, essas pessoas são as pessoas que vão ver a Deus. Então, são as pessoas que purificam o coração e limpam as mãos. São as pessoas cujos pecados de coração, cujos pecados que ele vive, que afastam aquilo de Deus, que sai do coração, seja a imoralidade sexual, a inveja, a maledicência, todas essas coisas, quando eles veem isso dentro de si, eles confessam esses pecados aos seus irmãos mais maduros, buscando reconciliação e buscam sair desses pecados. Eles não querem mais viver dessa forma. E assim nós nos tornamos escravos de Jesus, do seu plano. Lá em Romanos 6, né? Romanos 6 inteiro, na verdade, vai falar sobre a libertação do pecado, né? Sobre nós sermos livres do pecado. Mas também fala lá em Romanos 6, lá no finalzinho, eu vou ler a partir do 15 com vocês. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que obedecem? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida e à justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração o ensino que lhe transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês deixavam-se escravizar pela impureza e pela maldade, o que nos fez afundar ainda mais no pecado. Agora, devemos se entregar como escravos à vida da justiça para nos tornarmos santos. Quando éramos escravos do pecado, estávamos livres das obrigações de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje, vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, porque essas coisas levam à morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornam escravos de Deus. Então, aqui nesse texto ele fala assim, agora devem se entregar como escravos à vida da justiça para que se tornem santos. Então, quando a gente
começa a se tornar uma pessoa que quer viver em santidade e que quer se parecer com Jesus, e assim como Jesus faz na oração sacerdotal, se tornar um com Ele, se tornar um com Deus, um com o Espírito Santo, nós precisamos nos tornar escravos dele. Então nós deixamos de ser escravos do pecado. O pecado não nos domina mais, a falta de domínio próprio não nos domina, a masturbação não nos domina, a pornografia não nos domina, essas coisas não nos dominam mais, o adultério não nos domina, a fofoca não nos domina, a inveja não nos domina, essas coisas não nos dominam mais, e nós começamos agora a viver com a graça de Deus. Sim, nós vivemos pela graça, porque nós somos livres do pecado, mas isso não significa que nós não temos mais um senhorio. Na verdade, agora, ao invés de ser escravos do pecado, nós nos tornamos escravos de Cristo, escravos de Deus. E aí, quando nós nos tornamos escravos de Deus, Paulo diz que aí isso nos conduz à santidade, isso nos faz ser santo, isso nos faz alcançar a santidade como Deus é santo. E um dia nós seremos santos plenamente como Ele é, no milênio, no mundo vindouro, nós seremos como Ele é. Mas agora nós precisamos nos esforçar para parecer com Ele. Então, é possível sim você viver uma vida sem pecar. É possível sim você viver uma vida onde você não peca todos os dias, entende? É possível sim você viver uma vida livre de orgulho, livre de arrogância, livre de soberba, livre de uma vida sem mentiras, uma vida sem inveja. É possível sim você viver uma vida sem você transar com a sua namorada. É possível sim. É possível essas coisas pela graça. E aí que está o preço da graça. Quando Jesus morre por nós e Ele nos dá acesso à graça, Ele não nos concede apenas a salvação através da graça, mas Ele também nos concede o poder contra o pecado. Ele também nos ajuda a vencer o pecado dos nossos corações. E Ele nos dá uma família, Ele nos dá irmãos para que nos ajudem a vencer esse pecado. Então, amigos, o que eu quero falar com vocês é o que Jesus está clamando, o que Jesus está pedindo da nossa geração, da igreja brasileira, é para nós sairmos do raso, pararmos com esse negócio de só sermos filhinhos de Deus e nos tornarmos um pouco mais, irmos um pouco além. Sim, nós somos filhos amados de Deus, Deus nos ama, nós somos noiva também, nós somos amigos dele, mas ele também nos chama para uma vida de escravidão, onde nós negamos a nós mesmos, onde nós negamos as nossas vontades e vivemos a vontade dele. E talvez você fale para mim, mas eu já faço isso, eu vivo numa comunidade boa, eu vivo numa igreja boa, eu confesso meus pecados, eu não vivo mais em pecado e eu não consigo mais ir além disso, eu não consigo mais passar desse ponto e ir para um outro nível. E a verdade é que sempre existe mais, amigos. Sempre quando você investigar seu coração, vai ver que ainda existe pecado. Talvez você é procrastinador, você demora demais para fazer as coisas, talvez você é preguiçoso, e entre tantas outras coisas. A verdade é que ninguém é perfeito, mas nós nos esforçamos à perfeição, nós nos esforçamos a alcançar a perfeição que é Cristo, nós nos esforçamos a alcançar esse padrão. Então, amigos, você que é cristão e quer subir o monte e canta e fala e faz um auê gigantesco falando sobre você ser responsável pela chama de Deus, ou que você é crente, que você quer fazer um avivamento e você é responsável por várias coisas e não sei o que lá, e pregar o evangelho, se você não anda na luz, se você não vive uma vida sem pecado, se você não faz esse tipo de coisa, você não vai conseguir fazer essas coisas, você não vai ser ninguém, você não vai pregar o evangelho, você não vai ser um evangelista, você não vai fazer essas coisas, porque não adianta você ganhar o mundo e perder a sua própria vida. Não adianta você ganhar várias pessoas e perder a sua própria alma. Então, conserta seus caminhos primeiro, antes de você querer fazer uma revolução, antes de você querer fazer todas essas coisas. Entende? Então, Jesus nos chama para viver uma vida de escravos dele e uma vida de santidade e ser santo como ele é. Então, amigos, eu quero pedir para vocês, se vocês são da Ohana, ou se você é de uma outra comunidade, ou se você não sei de qual igreja que você é, mas converse com seus líderes, converse com seus pastores, conserte seus caminhos, se arrependa, porque Jesus te chama para viver uma vida em santidade e não uma vida de escravidão do pecado, mas uma vida livre dele, uma vida onde você vai ter tempo para fazer outras coisas, porque você não fica lutando com o pecado, você consegue se concentrar totalmente em Cristo e no seu plano, e se torna escravo dele, da igreja e do plano dele. E é isso, gente. Eu quero te pedir para você curtir, comentar se você gostou, diz aqui pra gente o que você acha desse assunto, o que você pensa, se você ainda está num nível de novo convertido, se você está na igreja há mais de 40 anos e sente que ainda é preso no mesmo pecado há 40 anos. Então, conta pra gente sua experiência, se você precisar conversar, manda mensagem.
a gente consegue te ajudar de alguma forma, tá bom? Curte, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais e até a próxima.